Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Bom, primeiros segundinhos, já sabe. É enviar esse vídeo a outras pessoas, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nada que a gente posta aqui. Não é isso? E siga-nos também no min.averdade-que-liberta no Instagram. Beleza? A nossa palavra de hoje, povo de Deus, vai ser observarmos a relação entre materialismo e inteligência. Materialismo e inteligência. Desculpe, oremos. Pai Santo, Pai de amor, Pai de infinita graça, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, cada luta, cada vitória, cada ponto que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, cada acréscimo que o Senhor tem feito, Pai, no nosso conhecimento, na nossa mente, na nossa visão de mundo. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Pai, eu te peço, abençoa, Senhor, cada pessoa que irá ouvir essa mensagem e que em nome de Jesus possam ser edificados verdadeiramente. Ajuda-nos, Pai, a vivermos a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é o seguinte, já quero iniciar dizendo que materialismo é um modo de ver, de se ver o mundo. Tá bom? É um modo onde você prioriza aquilo que está diante dos seus olhos, tá? Não necessariamente é a pessoa que quer ter bens, que quer ter posses e tal. Pode ser que esse seja um tipo de materialismo, a confiança nisso, né? Mas o que eu quero tratar aqui é as pessoas que só veem o que está diante dos seus olhos e a relação disso com a inteligência. E claro, com a nossa vida cristã. E eu vou utilizar exemplos partindo do princípio que os irmãos já conhecem esses exemplos, já conhecem a história, que é a história dos espias, que Moisés manda espiar a terra, os 12 espias. A história de Sansão, que eu creio também que os irmãos já conheçam, vão se lembrar de tudo com certa facilidade. E a história de Saul, que é a que nós estamos estudando aos domingos de manhã. Se você não tem acompanhado, por favorzinho, acompanhe para que você saiba a história e depois possa extrair o rema, a revelação de Deus, para que você possa viver em conformidade com a palavra de Deus. Tá bom? Beleza. Eu quero ler aqui, e agora eu quero pedir toda a atenção, quero pedir que você se coloque em um lugar separado, um lugar onde você possa colocar toda a sua atenção, onde você possa refletir sobre isso diante do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedorias humanas, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém pode ser discernido. Fixe isso, o homem espiritual discerne todas as coisas, ele julga, ele compreende todas as coisas, mas por ninguém é discernido. Por que que o homem espiritual, por que que nós cristãos temos essa capacidade, podemos desenvolver essa capacidade? Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós
Nós temos a capacidade de ver as coisas como Deus vê, como Cristo vê. Então cabe a nós abrirmos mão do nosso materialismo, do nosso olhar focado naquilo que é material, e olharmos para Deus e agirmos em conformidade, julgarmos as coisas conforme a verdade e não conforme ideologias ou materialismos que se apresentam diante de nós. Tá bom? Irmãos, indo para esse lado aqui do materialismo agora. É corriqueiro, é absolutamente natural, é comum que as pessoas que adquirem determinada condição financeira, elas se julguem sabedoras e conhecedoras das coisas. Elas se julgam sabedoras do caminho pelas quais elas devem trilhar, não só no aspecto financeiro, mas em todas as áreas da vida. Então, isso é ser materialista. Entende? Nós temos a tendência também de olharmos uma pessoa que conseguiu bens materiais, conseguiu determinada condição financeira, e nós temos nós temos o pendor, nós somos tendidos a acreditarmos que essas pessoas são sábias, que elas de fato entendem o que acontece no mundo, que elas de fato sabem o que deve ser feito, que eles têm uma leitura correta das coisas. E isso, povo de Deus, é um erro. Isso é um erro. Tanto quando nós olhamos a pessoa e nós achamos que por ela ter determinada condição financeira, ela é uma sábia, quanto quando nós olhamos para nós mesmos e por termos adquirido alguma condição financeira, nós julgamos que podemos nos estribar pelos nossos próprios entendimentos, pelo nosso próprio pensar. Nós vamos ver isso, irmãos, de modo muito claro aqui no livro nessas histórias que eu citei. Eu não vou ler, eu vou partir do princípio que os irmãos já conheçam essas histórias. Os espias, irmãos, são 12 espias. Moisés manda que eles fossem espiar a terra de Canaã. Quando eles voltam em grande parte desanimados. 10 deles voltam desanimados e 2 voltam animados. Quando eles contam a história para o povo, quando eles contam a história para Moisés, então esses 10 desmotivam e falam, não, lá é muito bom mesmo, lá precisa de 2 homens para carregar um cacho de uvas. Né? Inclusive eles pegam dessas frutas e levam para a presença de Moisés, para que o povo veja. Mas eles dizem o seguinte, não, mas não dá. Lá é muito difícil, lá é muito complicado. Lá o pessoal são gigantes. Não dá para lutar contra aquele povo. Ou seja, perceberam o materialismo aí? Eles não viram quem Deus é. Eles não viram quem Deus é. Eles simplesmente apagaram das suas mentes o mar vermelho se abrindo. Eles apagaram de suas mentes a carne que eles receberam. Eles apagaram de suas mentes a nuvem que os cobria. Eles apagaram de suas mentes a água que saía da rocha. Eles já estão perto de Canaã. Percebe o materialismo? Então, quando eles olham e fazem uma análise fria e calculista do material, eles olham e falam, não, lá não dá. Lá é muito bom, de fato, mas esquece. Enquanto Caleb e Josué tinham em mente todo esse trajeto que eles passaram, que foi um trajeto relativamente rápido, depois é que eles começam a andar errantes. É um trajeto relativamente rápido que eles fazem, não é? Então eles sabem de toda essa história. Então Josué e Caleb falam, não, vamos para cima, vamos lutar, e assim como o Senhor fez tudo isso, vai fazer por nós novamente. Esse povo aqui, povo de Deus, tinha o apoio da multidão toda, dos anciãos, lembra? Ficam 4 pessoas de um lado,
Josué, Caleb, Moisés e Arão de um lado, falando, não, vamos, a terra é nossa e tal, e fica todos os outros contra. Não é isso? Por quê? Porque olha o materialismo. Então, essas 10 pessoas tinham o apoio maciço do povo de Israel. Então, é claro que eles ficam confortáveis. Talvez seja o nosso caso, talvez nós tenhamos o apoio maciço de muita gente, porque olha para nós e fala, nossa, você realmente, você... Não é? E aí nós começamos a andar loucamente, assim como esse povo começou a andar loucamente. O povo elogiando, tanto na vida dos espias, na vida de Sansão e na vida de Saul, nós tivemos isso, o povo elogiando. E se o povo está elogiando, significa que eu estou certo, significa que eu estou bem. Significa que eu posso avançar porque eu tenho conhecimento. E não, não é. Não pode. Você está perdendo a sua capacidade. Como foi com Sansão? Sansão, povo de Deus, era um homem forte, mas ele começou a conseguir matar leão, né? Não é mais, né? E ele conseguia matar leões, ele conseguiu ser bem quisto ali pelo povo filisteu. O povo filisteu é amigo ou inimigo do povo de Sansão? Inimigo, profundamente inimigo. Mas, como o povo filisteu até dá uma das suas filhas para que Sansão se case, uai, tudo bem. E sorri para Sansão, né? E tal, então tudo bem. Então Sansão começa um processo de errar diante do materialismo. E se não fizer do jeito que eu quero? Eu pego 300 raposas, ponho fogo no rabo delas e ponho fogo na cidade toda. Eu arranco os portais do negócio, levo para cima do monte. Não é? Tudo isso faz parte do material do físico. E ele se perde ao não compreender que existe algo por trás. Existe algo muito sério por trás dele, que é a presença de Deus. É Deus quem faz, e não ele por si mesmo. Percebe que ele está se tornando, ele não tem inteligência. Percebe que ele está se tornando obtuso, ele vai se tornando burro, obtuso, até que Dalila propõe para ele, olha, me fala como é que eu tiro sua força. E demonstra claramente que é inimiga dele. Fica claro que ela é inimiga dele, mas ele tem diante dos seus olhos uma bela mulher, ele tem todo aquele pregresso de força física, coisas que ele mesmo fez com sua própria mão. Então ele confia nisso. E se perde, e tem seus olhos vazados como primeira medida dos filisteus. Os filisteus nunca foram amigos de Sansão. Mas Sansão, diante do sorrisinho, do elogio, diante da sua capacidade de articulação entre os filisteus, achou que pudesse ser dessa maneira. Saul, como nós terminamos de ver, Saul o tempo inteiro teme o povo. Saul o tempo inteiro quer ser elogiado pelo povo, ainda fazendo coisa errada. Ele esquece tudo o que passou. Ele esquece as ordens de Deus e se torna totalmente falho por causa do povo. Quando chega aquele ponto lá em que Samuel fala, Saul, eu não vou subir com você, você não obedeceu a ordem de Deus. Aí Saul reconhece e fala, não, mas sobe comigo, me honra lá, porque eu quero que o povo me ache interessante. Então Samuel pega e sobe. E nesse domingo agora nós vamos falar da parte de Deus, o que Deus fala para Samuel. Deus fala, Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Eu já cortei o reino dele, Saul não dá. Ele quer ser admirado pelo povo, ele teme o povo, ele está diante desse materialismo. Ele se lançou aos despojos. Samuel, olha, não. Nós vamos falar sobre isso nesse domingo agora de manhã. Sabe, irmãos, isso é o materialismo. Mas os irmãos perceberam aqui que o materialismo sempre irá ele sempre irá gerar em nós uma certa credibilidade da parte do povo, mas vai ser benéfico. Os irmãos verão aqui, olha só, esses três fizeram alianças loucas, Vamos começar os espias.
Depois que esses espias eles percebam que é perca da inteligência, tá? Em nome do materialismo. Esses espias, eles analisam tudo lá e depois os irmãos sabem que eles se deparam com nações fortes, eles se deparam com nações com carros de ferro, eles se deparam com todo esse tipo de coisa. E aí, o que eles pensam? Vamos fazer uma aliança com esse povo, é melhor do que a gente lutar contra eles. Então eles perderam a inteligência mais óbvia do mundo, mais óbvia do mundo. A vida, a razão de ser dessas pessoas que estavam em Canaã é de eliminar, de destruir Israel. E o que Israel pensa? Dá para articular. Percebe o tamanho da loucura que eles estão fazendo? Por que o materialismo? Eles olharam os carros de ferro e pensaram, nossa, complicado lutar com esse povo. E depois, olha, nossa, mas tem muita gente aqui, eles fazem comida boa e tal, tem mulheres bonitas. Materialismo, eles estão olhando, estão vendo o que os olhos podem ver e, tá, então dá pra gente articular, ao invés da gente lutar e tal, vamos fazer um negócio com eles, vamos fazer uma aliança com eles. Tinha como fazer essa aliança? Uma relação lógica, irmãos, absolutamente óbvia, de causa e consequência. É lógico que eles iriam sofrer, é lógico que eles seriam destruídos por esse povo, é lógico que eles seriam escravizados por esse povo, é lógico, é óbvio. Mas eles decidem fechar os seus olhos e caminharem em loucura, em burrice. Entende? E o juiz? E Sansão? Do mesmo jeito. Faz aliança casando com o povo que nasceu para destruir a Israel. Não, mas dá para fazer, mas é bom, mas tem uma mulher bonita lá, eu tô vendo. Vai dar errado. Então, arrogância se torna arrogante porque é materialista. Faz alianças loucas. E com isso tem percas enormes. E conosco, povo de Deus? Nós somos materialistas? Sabe? A Bíblia diz que tudo o que há no mundo é o quê? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Tudo que há no mundo. Mas Cássio, é tão lindo. Mas é tão bom. Olha, se eu mentir só um pouquinho para fazer uma negociata aqui, tá bom, porque eu vou ser beneficiado. Irmão, saiba, o mundo jaz no maligno. O diabo fala para Jesus assim, olha, tudo isso eu te entregarei, se prostrado me adorares. Sabe por que eu posso te entregar, Jesus? Porque tudo isso me foi entregue. O diabo diz isso para Jesus. Tudo isso me foi entregue. Eu posso te entregar. Basta você prostrado me adorar. Irmãos, saibamos. O mundo é o seu inimigo número 2. Ou 3. Nós temos o nosso inimigo que é a carne. Que é essa condição de carne. Essa condição caída. Nós temos o inimigo que é o diabo. E nós temos o inimigo que é o mundo. Irmãos, não brinque, não façamos negociata porque é loucura. Sabe, tem tanto a falar sobre isso. Os irmãos verão que eles perdem também. Eles fundem uma coisa que nós fazemos demais hoje, demais, nós fazemos muito. Eles fundem o fato e a opinião. E a outra coisa que eles fundem também é a lógica, os resultados lógicos das suas ações e o desejo de resultado. Irmão, nós não podemos fazer isso. Olha, o fato é o fato e a minha opinião é outra coisa. Qual era o fato diante dos espias de Sansão e de Saul? Qual é o fato? Olha, espias, vocês estão diante de seus inimigos. Esse é o fato. Mas qual é a opinião? Mas seria melhor, né? O que você acha? O que você acha? Tá certo que eles não são tão feios assim e tal.
O fato é uma coisa, a opinião é outra. Então nós fundimos essas coisas e nos tornamos ignorantes, malucos. Desprovidos de vermos a realidade, de vermos a verdade. Sansão, do mesmo jeitinho. E Saul? Saul é muito interessante porque qual é o fato? O fato que Samuel diz, fala assim, por que, pois, rejeitastes a palavra do Senhor? E qual é a opinião de Saul? A opinião dele é que isso, Samuel? Jamais eu cumpri a vontade de Deus. Eu fiz a vontade de Deus. Qual é o fato? E qual é a opinião? Entende? Essa junção, isso é perigosíssimo. Irmãos, existem os fatos e existem as opiniões. E outra coisa que é o resultado lógico e o desejo. O que os espias, o Sansão e o Saul tinham em mente? A perca dos resultados lógicos, óbvios das suas ações. E o que eles tinham na mente, sobressaindo a tudo isso? O desejo. Sabe, eu quero tanto agradar o povo, mas qual é o fato? Você está agindo errado. Eu quero tanto os espias, né? Olha, eu quero fazer uma aliança com esse povo. Mas qual é o fato? Eu quero que essa aliança dê certo. Qual é o fato? Esse povo é nosso inimigo, irá nos arrebentar. Isso é demonstrado várias e várias e várias e várias vezes. O povo de Israel vence batalha e depois vai lá e se submete de novo e é escravizado de novo. E é escravizado de novo, e é escravizado de novo. Eles não têm noção dessa relação lógica, óbvia. Não, mas eles têm o desejo. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Como que isso se aplica às nossas vidas? Irmãos, isso é caracterizado, e o nome disso é analfabetismo funcional. Quando você vê alguma coisa, quando você lê alguma coisa, você não lê mais visualizando os fatos e os resultados lógicos daquelas ações. Você nem tem interesse nisso, ou nós não temos interesse nisso. Nós temos interesse na nossa opinião, o fato não interessa, e não tem interesse dos resultados lógicos, dos desdobramentos lógicos das nossas ações. O que nos interessa é o desejo, é a motivação. O que eu estou querendo fazer? Sabe, irmãos, se você começa um relacionamento errado, irmãos, mas na minha opinião, não, tá certo ou tá errado? Tá errado. Então para aí. Mas na minha opinião, tá, você tem uma opinião, mas o fato é uma coisa, a opinião é outra. Quais são os resultados lógicos de um relacionamento que começa errado? É que ele continue a se desdobrar de maneira errada, como foi o relacionamento dessas pessoas aqui. Não é? Não, mas eu tenho um desejo tão grande que não seja assim. Irmãos, não. Nós devemos separar isso claramente de nossa mente, ou nós seremos perdidos, nós perderemos o real. Nós perderemos a realidade e nós viveremos dos nossos, se estribando pelo nosso próprio entendimento, e esse entendimento baseado na nossa opinião e no nosso desejo. Irmãos, eu lido tanto com isso. Uma perca da realidade por completo. Sabe, irmãos? Vamos lá. Se nós somos obtusos, se nós somos fechados, se nós somos burros diante de um texto que nós lemos, ou de um discurso que nós ouvimos, sabe? Existem vários tipos de texto. Texto com imagem, texto discursado, texto... Se nós somos obtusos nesse sentido, se o que prevalece para nós é a nossa opinião e o nosso desejo, e não os resultados lógicos daquela ação, e não os fatos em si, irmãos, nós perderemos a realidade, nós nos tornaremos presa fácil demais de todo tipo de coisa que nos cerca. Nós perderemos a nossa inteligência. Nós não saberemos mais discernir as coisas. A Bíblia está dizendo que nós temos o poder de discernirmos todas as coisas e não sermos discernidos por ninguém, de julgarmos todas as coisas, de entendermos todas as coisas e não sermos entendidos por ninguém. Por quê? Porque nós temos a mente de
Cristo. A mente de Cristo, irmãos, não é desse jeito, desejo, não é desse jeito, opinião, não. É fato, fato consumado. Cristo sai da glória, vem, faz tudo o que tem que fazer, fato, 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 fato. E quais são os desenrolares lógicos da morte de Cristo e ressurreição? A nossa salvação. Não é que Jesus ficou desejando, nossa, eu tenho um desejo tão grande, acho que eu vou fazer assim, acho que eu vou fazer. Não, existe o que é certo e o que é certo deve ser feito. Esse é o fato. Sabe, eu fico vendo tantos irmãos, tantas pessoas vivendo dessa maneira, e isso é um erro. Eu postei mais cedo um quadrinho falando que as crianças brasileiras, elas leem lentamente e não entendem o texto. Elas leem lentamente e não entendem o texto. Eu não postei, mas eu tenho guardado aqui em casa uma como é que chama? Uma pesquisa feita com 32 países sobre leitura. E as nossas crianças ficaram em último lugar. As nossas crianças não sabem ler nada. Elas não entendem nada. Irmãos, esse é o fato. Ah, mas na minha opinião, eu quero te dizer... Não, esse é o fato. Você pode ter opinião de como melhorar isso, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Esse é um fato. Não, mas eu tenho um sentimento que vai mudar, que o Brasil está mudando, eu tenho um sentimento. Não pare de negócio de sentimento. Tem o sentimento, mas ele é secundário, terciário, lá para trás, é outra coisa. Quais são os desdobramentos lógicos, irmãos, de crianças que hoje, 12, 14, 15 anos, não sabem ler nada? Qual é o desdobramento disso daqui 30 anos? Lógico. Fato. Pá. Preto no branco. Qual é o desdobramento disso? Um país melhor? Não. Sabe, irmãos, então eu encorajo os irmãos. Irmãos, não permita que seus filhos sejam esse tipo de pessoa que daqui 20, 30 anos não vai saber ler nada, vai ser simplesmente gado, vai ser simplesmente dominado por tudo. Sabe? Irmãos, isso é muito, muito sério. Isso é muito, muito sério. Os irmãos perceberão que grande parte do meu trabalho na congregação é explicar palavras. Toda reunião, ou quase todas, tem 2, 3 palavras que eu tenho que falar. Olha, essa palavra significa isso, essa palavra é isso, olha, e fazer isso, sabe? Irmãos, saibam, a inteligência dos irmãos, além do conhecimento da palavra de Deus, se os irmãos souberem ler, souberem interpretar, ver o que está escrito na sua frente, tanto no aspecto textual de papel, assim, né? Quanto o discurso que você ouve, sabe? A imagem que você vê, se você conseguir fazer uma leitura disso, irmãos, sua inteligência vai virar outra coisa. E o nosso intuito é que isso aconteça. É um trabalho lento. Então eu peço aos irmãos, ajudem seus filhos. Não permita que eles fiquem obtusos. Deixa eu falar de coisas nossas aqui, coisas do nosso tempo, coisas que demonstram esse adoecimento por causa de materialismo. Muitos de nós estamos felizes, inclusive eu, com a vitória do Trump lá nos Estados Unidos, não é? Essa vitória do Trump vai ser benéfica para mim em quê? Ele vai fazer os Estados Unidos grandes novamente. Ele não está lixando para mim. Olha, os nossos impostos aqui vão precisar subir. Os nossos juros aqui já subiram. Em nome de deixar o dólar mais baixo, o que está acontecendo? Todos nós vamos pagar juros muito mais elevados. Todos os empresários, todas as famílias, todo mundo. Certo. Acaso, então, qual é
a relação benéfica disso? A relação é a seguinte, que eu prefiro, é um expoente que vai dar alguma liberdade, né? Liberalismo também é um negócio complicado, que vai nos dar alguma liberdade, e eu prefiro comer arroz com ovo, com o Trump lá, com o dólar alto, do que ter os meus filhos obrigados a aderirem a essa agenda woke, de gaysismo e de tanta coisa. Eu prefiro. Então percebe que é uma preferência. Eu tenho condição eu tenho algum esclarecimento nesse sentido. Mas não, a pessoa que não sabe dos fatos, a pessoa que está ligada apenas à opinião dela e tem um desejo, ela vai agir de maneira louca, não entendendo isso. Então ela vai brigar com as pessoas, vai fazer um inferno por causa disso. Sabe, irmãos, por causa de um materialismo. Eu sei das questões da Kamala, eu sei do problema da Kamala Harris lá, se ela ganhasse, né, a agenda woke avançaria, uma série de situações aconteceriam. Irmãos, nós temos várias... Outra coisa, né? Um dia desse atrás aí, nós tivemos vários brasileiros indo para a porta dos quartéis, e lutando, e fazendo um monte de coisa, e tal, e tal. Materialismo versus inteligência. Materialismo versus inteligência. Quem ali estava consciente do que eles estavam pedindo? Eles estavam pedindo a volta de um regime militar, uma intervenção militar. Não é isso? Quantos ali sabiam o que é uma intervenção militar? Quantos ali conheciam as leis do militarismo no Brasil? Mas havia uma aparência, e nós tínhamos ali pessoas muito endinheiradas, pessoas que chegavam de caminhonete e jogavam as carnes lá, e o pessoal assava para todo mundo, e tal, e vai. Não era assim? Sem saber do que está fazendo, sem entender o discurso, sem ir atrás de realmente o que eu estou fazendo. Agora nós temos centenas de pessoas presas, não é isso? Nós temos dezenas e dezenas de pedidos de extradição, pessoas que fugiram do país, né? Nós temos famílias destruídas, nós temos tudo isso destruído. E qual é o amparo jurídico? Qual é o amparo jurídico para que essas pessoas estejam presas? É a Lei de Segurança Nacional. Quem fez a Lei de Segurança Nacional? Foi na época dos militares. Ela foi trabalhada e foi consolidada ali por volta de 69. E sabe o que tem nessa lei? Você já leu essa lei? Essas pessoas que fizeram todo esse projeto sabem o que é um regime militar? Pelo menos lê um pouquinho. Não, não sei. Tá, então lutaram para o adoecimento delas mesmas. Nós temos centenas de famílias destruídas. Por quê? A Lei de Segurança Nacional vai dizer o seguinte: a Constituição não existe para terroristas. E o crime deles se enquadrou nisso. Então, você vê dizer, é inconstitucional, mas são velhinhos. Tá, eles estão usando a lei de segurança nacional lá dos militares. E meia boca. Sabe por que meia boca? Porque existem, se não me falha, 17 artigos ali na lei. Pode procurar, tá lá no portal do Senado, é só pegar e ler. Tem 17 artigos ali que fala que, dependendo de como você for pego, da sua ação, é a pena capital. Ou seja, é pena de morte. É só você pegar e ler. Sabe, irmãos, nossos filhos precisam estar atentos aos fatos, à realidade, ou nós lutaremos para a destruição nossa. Sabe, irmãos, congregar. Irmãos, nós precisamos congregar. Nós precisamos que nossos filhos participem da igreja, que eles ouçam a palavra de domingo de manhã. Sabe por quê, povo de Deus? Porque é uma decorrência lógica de que eles vão se perder nesse mundão. É uma decorrência simples, lógica, óbvia. Mas nós não podemos perder a nossa inteligência.
Não deixa meu filho, quando ele tiver lá 16, 17 anos, eu falo com ele sobre ser responsável, sobre arrumar a casa, sobre fazer as coisas. Irmãos, isso é óbvio que vai dar errado. Eu estou falando, irmão, de várias obviedades que estão relacionadas ao materialismo. Por quê? Eu, Acácio Aleluia, eu durmo aqui numa casa muito legal, muito boa, num colchão grande, né? Eu ando em 2 carros aqui em casa, então tá tudo bem. Sabe, irmãos, guarda isso. Desculpa por avançar o horário, mas guarda isso. Todas as vezes que nós negligenciarmos a nossa própria inteligência, a mente que Cristo tem nos dado, nós estaremos fortalecendo o inimigo. Quais inimigos? O inimigo das nossas almas, o diabo. Estaremos fortalecendo os inimigos da nossa economia, o Estado, o sistema financeiro. Estaremos fortalecendo tudo que é contra nós. Então você vai batalhar hoje, você vai se sentir tranquilo, eu não preciso fazer isso com os meus filhos, ou fazer reunião de terça-feira à noite, na terceira semana de cada mês, eu não preciso fazer isso porque, olha para mim, olha o meu relógio, eu tenho um carro bom. Irmãos, o diabo pode soprar isso daqui uns dias, porque à medida que não há uma formação robusta e verdadeira nos nossos, estamos fortalecendo o inimigo, dia após dia. Como a mãe sempre dizia, o diabo não tem pressa. Ele vai. Tá? Muito obrigado pela atenção. Jesus abençoe a cada um. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa penetrar na nossa mente. Pai, abre o nosso entendimento, abre a nossa inteligência. Senhor, que nós possamos agir em conformidade com a mente de Cristo que o Senhor já nos deu. O Senhor entregou a nós. Pai, que nós possamos buscar isso e crescermos nesse sentido. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Pai Santo, abençoa a noite de cada um, o restante da semana. Que o Senhor seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Jesus abençoe e até a próxima.